agradecer duplamente, primeiro pelo convite de estar aqui presente e segundo por este convite me ter obrigado a fazer uma investigação sobre um tema que já estava na minha ideia, mas pronto, surgiu esta oportunidade e foi com muito gosto que consultei muitos trabalhos e é preciso dizer que cada vez mais aparecem artigos de especialidade, nomeadamente um trabalho que surgiu sobre este tema de fracking, que tem menos de um ano, e um trabalho notável que aproveito para divulgar. É um trabalho realizado pela Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos, a EPA, que pode ser consultado no site, tudo é download free, e eles fizeram de facto um trabalho de levantamento de todas estas questões, consultando toda a bibliografia e todos os estudos que nos últimos tempos têm aparecido de uma forma exponencial. Meu nome é Luís Ribeiro, eu venho do Instituto Superior Técnico, sou professor na área das águas subterrâneas e recursos hídricos. A minha intervenção está dividida em duas partes. Uma primeira parte para vos contextualizar do que é o fracking, alguma coisa já foi dita aqui, e depois uma segunda parte onde me focarei sobre as ameaças para os recursos hídricos do Algarve. Portanto, a fraturação hidráulica é um método que possibilita a extração de combustíveis líquidos e gasosos do solo. Divide-se em duas partes: a perfuração com um poço vertical e depois a determinada profundidade é seco de uma forma horizontal para captar esse gás ou hidrocarboneto, e depois a injeção sobre alta pressão de um fluido que consiste basicamente numa mistura de água, uma areia, um produto arenoso e produtos químicos. E esses produtos, todo esse fluido vai causar a fraturação. Vai ampliar essas fissuras existentes no substrato onde se está encerrado, portanto, o petróleo e o gás natural. Aqui está uma imagem esquemática retirada da EPA, onde se vê um conjunto de infraestruturas. Nós estamos aqui, vou falar sobre aquilo que é os aquíferos ou recursos de água, basicamente os aquíferos onde está armazenada a água para consumo humano, e portanto há aqui um conjunto de atividades que neste slide seguinte se podem sintetizar, e são sobre estas três partes que eu irei falar e onde se vão colocar questões e as respostas. Portanto, temos uma parte dedicada e que ainda não foi aqui falada e que tem um impacto significativo no Algarve, não só no Algarve, como no país inteiro, que é a captura de água, a aquisição de água. Segue-se uma segunda parte que é a mistura química, onde se desenvolve esse fluido. Depois a fase de injeção, e que leva-nos, portanto, ao processo de fraturação, e este poço que está aqui exemplifica uma parte, um setor vertical e depois um setor, muitas vezes, horizontal. Depois temos a produção, a água produzida, portanto, que resulta deste fluido, que terá que ser tratada em infraestruturas superficiais, portanto, barragens, pequenas barragens onde este fluido é tratado, que são estas, e depois, portanto, o tratamento propriamente dito. Ora, estas 5 partes, estas 5 fases, têm, como vamos ver, impactos, alguns deles muito significativos. Portanto, que tipos de águas são utilizadas neste processo de fraturação? Basicamente, temos casos diversos, e estou-me a reportar onde existe, de facto, muitos exemplos, portanto, milhares de poços, que é nos Estados Unidos e também em outros locais, mas basicamente alguns números que eu vou apresentar são nos Estados Unidos, onde na realidade existe já uma experiência deste tipo de fraturação, mas é basicamente água superficial, água subterrânea e também água residual tratada. No que respeita, primeira questão, aquisição de água.
Ora, este aspecto da quantidade é um aspecto que tem aqui um impacto significativo quando nos vê no Algarve. Porquê? Consultei vários trabalhos, os números divergem bastante, mas podemos dizer que o volume de água consumida nas operações de fraturação hidráulica podem variar entre os 7,5 a 39 milhões de litros por fluido. É evidente que estes números dependem muito dos tipos de captações, do tipo de tecnologia, mas estamos a falar em volumes muito elevados. Algo que não tem sido referido, curiosamente, em notícias e estudos que têm vindo. De facto, não é só a questão da qualidade, e que aqui já foi abordada, a eventual contaminação, que é uma ameaça, mas é, e como vamos ver, um impacto significativo do ponto de vista quantitativo. Porque, na realidade, uma operação desta exige uma quantidade astronómica, em muitos casos, de água. A questão é a seguinte: o Algarve terá esta água para suportar operações deste tipo? Vamos ver que o cenário não é muito otimista nessa fase. Bom, passando a outra questão que tem a ver também com a questão da quantidade. Quais são os possíveis impactos dos rebaixamentos produzidos por esta fraturação hidráulica na qualidade da água? Porque não é só os aditivos que estão nesta mistura química que são injetados por produtos estranhos, mas são também impactos que derivam da própria extração de água. Ora, as explorações de água subterrânea que excedem as taxas de recarga naturais, nós estamos numa zona deprimida do ponto de vista climático. A precipitação média aqui, no Algarve, como saberão, é da ordem dos 500 e tal milímetros. E vamos ver, e vou detalhar este aspecto, e portanto estas taxas de recarga que existem são relativamente, aliás, a quantidade de água que entra nos aquíferos é significativamente mais baixa que em outras partes do país, nomeadamente, por exemplo, no aquífero da bacia do Tejo e São. Ora, conduzindo, portanto, a um armazenamento em aquíferos com mobilidade potencial de contaminantes. O que é que poderá ou deverá acontecer? A extração de grandes volumes de água vai produzir a inversão de gradientes e faz com que águas, em muitos casos de menor qualidade, se infiltrem naturalmente nestes aquíferos. Por outro lado, há aqui um aspecto que também não tem sido muito analisado, que é a questão: uma extração excessiva de aquíferos, de água subterrânea, vai provocar um desequilíbrio, nomeadamente porque muitas vezes pensa que o aquífero é uma entidade que está completamente isolada de um rio ou de um lago, mas isso é completamente engano. Em Portugal há muitos ecossistemas, e então aqui no Algarve, que estão dependentes totalmente da água subterrânea, nomeadamente, por exemplo, ribeiras no sistema de crença secas. O que quer dizer que uma extração elevada desta água subterrânea vai conduzir a desaparecimento ou eventual desaparecimento de ecossistemas, zonas úmidas, portanto, aspectos, digamos, que têm a ver com um impacto ecológico que não é, portanto, de desprezar, antes pelo contrário. Também a diminuição dos caudais dos rios é um dos aspectos que poderá vir a acontecer e irá acontecer. Quanto mais água subterrânea, há uma inversão, os próprios rios, a água do rio desaparece porque o gradiente muda e, portanto, caminhamos, portanto, para zonas desertificadas. E isto para não falar na diminuição da capacidade de diluição que esses rios naturalmente têm para os contaminantes. Um terceiro aspecto, entramos agora na mistura química, propriamente na questão. Ora, os fluidos de fraturação, não vou aqui entrar em detalhe, são aspectos muito técnicos, mas estes líquidos são constituídos essencialmente um fluido de base, que é a água, depois os aditivos, que são produtos químicos ou misturas de produtos químicos. É preciso ver que a EPA já levantou, e quem estiver interessado, em anexos deste estudo, tem um anexo dedicado somente à quantidade de produtos químicos que existem, e esses produtos químicos são da ordem das centenas, todos mais ou menos com poderes contaminantes,
E depois o material arenoso tem que ser colocado para assim constituir um fluido, para que, na realidade, qual é o propósito desta injeção de fluido? É, muitas vezes, ajustar o pH, aumentar a viscosidade do fluido para transportar depois o gás, limitar o crescimento bacteriano e, portanto, ou seja, se formos fazer as contas, não é? E isso rapidamente, porque 1 milhão de litros de fluidos são injetados num poço, há milhares de litros de produtos químicos que podem ser potencialmente armazenados no local. Portanto, no caso da mistura química, podemos fazer a terceira pergunta. Quais são as identidades e os volumes de produtos químicos usados nos fluidos de fratação? Estão identificados, são números da EPA, mais de 1000 produtos químicos. E a lista desses produtos podem ser consultados no site da EPA. Estes produtos incluem ácidos, álcool, hidrocarbonetos aromáticos, misturas de hidrocarbonetos. De acordo com a EPA, o número de produtos químicos utilizados num poço de injeção pode variar de 4 a 28, com uma média de 14. De acordo com a EPA, o metanol, destilados de petróleo e os ácidos fluidos são utilizados em mais de 65% dos poços. Assim, assumindo que em cada poço são utilizados 14, e isto são números da EPA, aqui estima-se que cerca de 34 mil litros de produtos químicos são injetados. Ou seja, nós temos produtos, e vamos ver aqui um aspecto que ainda não foi aqui abordado, que a contaminação que provém de um processo de fraturação hidráulica não é só antropogénico, como vamos ver. Mas, para já, isto é o antropogénico porque é injetado no furo. Portanto, aqui umas contas que eu fiz, uma gama de 4 a 28, o volume estimado poderia ser entre 9.800 litros a 69.000 litros, portanto, são valores com gamas muito variadas. Quais são as propriedades químicas, físicas e toxicológicas? Ora, a probabilidade, são três as propriedades que afetam a probabilidade de um produto químico derramado para contaminar um recurso de água potável. Ele sabe-se que é a mobilidade, a solubilidade e a volatilidade. Ora, a maioria dos produtos que interagem com os solos no gás orgânico sugere que o potencial para estes produtos químicos persistirem no meio com contaminantes é elevado. Portanto, ou seja, a persistência depois desses produtos, em muitos dos casos que eu analisei, essa persistência é considerada a longo prazo, portanto, elevada. Ou seja, muitos dos produtos dissolvem-se completamente à água, mas a sua solubilidade aquosa varia muito. Aqui temos grandes níveis de incerteza, como é óbvio, porque estamos a falar em casos muito variados. Ora, como poucos desses produtos volatilizam-se, portanto, uma grande proporção vai tender a ficar na água. Dentro do risco, o João Lavinha já falou, não vou aqui falar, não estou habilitado para falar nisto, mas são os que ele referiu. Portanto, temos a mistura química e depois é necessário injetar. Ora, o processo de injeção, e temos aqui é uma bastante referido, mas eu queria aqui, isto é um aspecto que vale a pena aqui referir, que é a terceira ameaça. Ou seja, nós temos a aquisição, temos a mistura de água que criamos e depois temos que injetar. Depois aqui há um aspecto que é de grande importância, que é a forma de construção do furo e a forma como o furo irá ser protegido. Ora, sabemos que estas tecnologias de furo estão muito evoluídas. Contudo, não estão isentas de problemas ao nível da própria execução e principalmente da colocação de cimentos que permitem que o furo, quando é executado, terá que estar completamente isolado das formações vizinhas. Ora, aqui, e já foram detectados casos nos Estados Unidos de fugas ao nível do cimento. Não posso garantir 100% que o furo fique completamente isolado. Isto levava-nos, portanto, a uma discussão sobre quem seriam as empresas idóneas que iriam fazer isto, como é que é o controle de um furo, que trata-se de facto de uma obra de engenharia civil de grande complexidade e principalmente porque ela é feita em certa altura de forma horizontal. Portanto, quase as companhias, as empresas que estão habilitadas, em Portugal não conheço
as que poderão estar, ou conheço muito poucas, ou para dizer uma, talvez, mas de facto aqui é uma obra que exige um grande grau de especialidade. Os hidrocarbonetos são talvez os produtos mais perigosos, não só perigosos e de maior, que necessitam de um maior custo de remediação, ao ponto de haver casos completamente impossíveis de recuperar. Ou seja, este problema do isolamento das captações é algo que temos que considerar. Agora, o que eu queria aqui referir é o seguinte: há aqui uma série de elementos, mas há um aspecto que queria sintetizar que ainda não foi acreditado. Não é só a contaminação, possível contaminação dos próprios aditivos e produtos químicos que entram, e aqui há toda uma gama de modelos que se podem implementar para determinar a questão. Repito, o assunto é de grande complexidade, mas também a contaminação dita geogénica. Ora, o que é que acontece? A partir dos processos de fraturação hidráulica e pela injeção, podem, e há casos, temos várias referências já nos Estados Unidos, mobilizar elementos que estavam nas próprias rochas, okay? Metais, que não passariam para a água se não houvesse esse processo de fraturação hidráulica. Isto chama-se contaminação geogénica, ou seja, por exemplo, o arsênio é um elemento que existe na rocha, mas em certos locais, e também devido a certas operações, pode mobilizar-se para a água. E não é influência, ou digamos, há uma influência indireta. Portanto, o arsênio é aquilo que está na rocha, mas que estava até muito sossegado, até que chegou a alguém que fraturou e aquilo mobiliza-se. Outro aspecto que tem sido detectado, e agora li um artigo recente, é a radioatividade. Portanto, os elementos radionucleidos e outros foram já detectados em alguns poços dos Estados Unidos. Ou seja, também aqui é uma contaminação geogénica. Okay? Portanto, temos uma gama de contaminantes que pode ser de origem antropogénica e geogénica. Para além, claro, destes metais todos. Não vamos entrar em pormenor, não tenho muito tempo, dizer, portanto, que aqui o aspecto da fraturação, as próprias fraturas, ou a própria fraturação provoca o alargamento dessas fraturas. Isto quer dizer que aquíferos superficiais podem ficar afetados, porque formam-se linhas preferenciais de fluxo e é evidente pela diversidade de gradientes hidráulicos, a água subterrânea, portanto, que está nas primeiras camadas superiores, pode vir a ser contaminada. E isso há casos, por exemplo, aqui que já se referiu pelo João da Vinha, de Marcelos, dos xisto de Marcelos, onde já há casos detectados de contaminação. Bom, rapidamente, a gestão de águas residuais, todas essas águas provenientes do furo já estão transformadas e têm que ser tratadas. Ora, aqui há outro risco das próprias libertações acidentais durante os transportes para os tanques de armazenamento, poder haver rupturas, inadequada gestão destes materiais residuais, tudo isto são ameaças, mas já na superfície, ok? Portanto, vimos aquela fotografia, estamos a falar em contaminações visíveis, ou pelo menos se vê fontes, e depois fontes invisíveis cá em baixo. Bom, isto é uma geringonça tirada da EPA, que é, por acaso, uma instalação muito bonita, mas pronto, não queremos isto no Algarve. E pronto, e agora só vou falar dos recursos hídricos, pegando nisto do Algarve. Bom, desde logo a questão, que já vocês viram, que os volumes de água necessários para operações deste tipo. Ora, eu não tive muito tempo para tirar números, até porque, mas sabemos, e os valores estão disponíveis nas águas do Algarve e em planos para si do Algarve, que as principais origens de água para consumo humano aqui é o do Louca, superficial ao do Louca, ao do Leite, do Lixo e Bravura. Mas não quero aqui deixar de fazer referência, que é a minha área de especialidade, nos aquíferos de Querença Silves e de Almadna ou de Ache. E porquê? Eu respiguei uma apresentação que fizemos já tem 6 anos, mas que é bem-vinda agora, 5 anos,
Ora, esta comunicação, estratégias para a integração de fontes, isto surge porquê? Porque, como sabem, o Algarve teve um período seco terrível, quem se lembra, não é? Ora, estamos a referir a 2005, ok? Portanto, a precipitação, a mediana da precipitação no Algarve anda à volta, isto é um número, de 533 milímetros por ano. Mas, em 2004, 2005, atingimos 204 milímetros. E as pessoas estão recordadas que viram que o Algarve não chovia durante praticamente um ano. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as barragens estavam este aspecto, ok? Ou seja, houve uma grande vulnerabilidade, os sistemas colapsaram a nível de água superficial e então, mas isto dá para outra conferência, lembraram-se que o sistema antigo do Algarve era por água subterrânea e poços. Houve uma decisão completamente errada, uma decisão que anterior a 2000, um secretário de Estado, agora não sei quem, que resolveu que os poços eram obras antiquadas e havia que fechar todos e transformar isto com albufeiras. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que, numa altura de seca deste tipo, não havia água superficial, ok? E teve que se recorrer às águas subterrâneas. Algo que é completamente inconcebível, porque um modelo como deve ser, uma gestão integrada superficial e subterrânea. Ora, isto vem a propósito de que o aquífero que salvou o Algarve em 2005, porque não havia água em lado nenhum, exceto a água que estava nos aquíferos. Ora, esse aquífero, está aqui aqui estão a ver, na altura, 70% é para irrigação. Atenção que a agricultura é a atividade que mais consome água, não é no Algarve, nem todo o mundo. Depois temos o abastecimento, depois a indústria e golfe. Portanto, temos aqui impactos. Quando vamos explorar água com estes volumes, vamos ter impactos significativos nestas atividades todas. Porque a água tem que vir de algum lado. De duas uma, ou é dos recursos do Algarve, ou é fora do Algarve, ou é água do mar. Se for água do mar, tem que ser desalinizada. E, portanto, ninguém me disse, nesses estudos, não sei, também não li nenhum dos estudos dessa empresa que fez aqui a concessão do FRAC. Onde é que eles vão buscar água? Gostava de saber exatamente, porque aqui no Alentejo também há poucas barragens, portanto, essa era uma questão importante. Dizer, portanto, que esta é a carta dos sistemas aquíferos do Algarve, que alguns de vocês já conhecem, e reparem que o Algarve é muito rico em águas subterrâneas. E tem 17 sistemas aquíferos que são aquíferos que durante décadas sustentaram o Algarve. Houve um período depois de construção de barragens, mas isso é outra história, mas voltámos outra vez a utilizar esta água subterrânea, num bom ponto de vista, não concordo, mas como valor de recurso estratégico. Ora, o que eu vos quero dizer é o seguinte: o que vocês veem aqui, este aquífero, Crença Silves, 300 km², é a mais importante massa de água subterrânea. E foi este aquífero que salvou o Algarve em 2005. Não havia água em outra parte superficial, nada. E era esta água que abasteceu o Algarve para tudo em 2005. Ora, é uma reserva, eu não gosto de falar em reserva, mas é um recurso absolutamente fundamental. Outro que, segundo, é o Almadna Odiache, que as próprias águas do Algarve utilizam como próprio. Portanto, neste momento temos uma situação, as águas do Algarve, a água potável vem das albufeiras, mas eles têm um conjunto de captações que arrancam se qualquer coisa funcionar a nível de menor quantidade. Quer no Crença Silves, 17 captações aqui, quer aqui em Almada ao Diacho. Curiosamente, as duas concessões, Algesur e Tavira, encontram-se, eu vi o mapa há bocado, aqui dentro do Crença Silves. Portanto, a grande parte está aqui. E a outra, de Algesur, encontra-se aí. Se formos, por acaso, não trouxe aqui o mapa, mas as concessões, se não caem
na totalidade, estão na maior totalidade. Quer dizer que aqui já foi posto um checkmate da zona protegida, quer dizer, uma coisa, eu acho que aqui é o checkmate no que diz respeito às águas subterrâneas. Há aqui mais matéria para inviabilizar uma situação destas. Dizer, portanto, que são massas de água subterrânea muito importantes, qualquer exploração de água tem qualquer trabalho ao nível de concessão, de perfuração e de injeção e todos estes, vão ter impactos significativos. Eu não vos estou a dizer, há aqui muita incerteza, não é? Porque de facto faltamos aqui muitos dados. Agora, se vamos ter um estudo de impacto ambiental, estas matérias têm de estar aqui avaliadas. Finalmente dizer que esta é a principal fonte, este é o trabalho, temos aqui o conjunto de furos, que foi feito um estudo a pedido, nós fizemos um estudo a pedido das águas do Algarve para ver quais eram as reservas subterrâneas que podiam ser utilizadas para, isto é 2007, depois 2005, bem, agora vamos ver para que não haja nenhuma seca, algum evento que depois vá colapsar e depois não temos água e por aí fora. Portanto, nós temos este sistema, temos os furos e conseguimos, com uma distribuição de furos, verificar aqueles que estavam em condições de reforçarem o sistema. Portanto, são, e reparem, não só naquele de Criança Silves, mas os outros, que a distribuição é regular por todo o Algarve. Ora, estas origens de águas subterrâneas são fundamentais, principalmente em áreas, em alturas de seca. Um estudo que li aí há 2 ou 3 dias, nem por acaso, de colegas de Sevilha e aqui também do Algarve, sobre o período de secas, portanto fizeram um estudo primário, eles verificaram que a probabilidade de acontecimento de eventos de secas aumentou nos últimos tempos e vai aumentar. O que quer dizer que esta situação de 2005 vai repetir-se e, portanto, temos que estar preparados. Enfim, estes foram os trabalhos e dizer, portanto, para terminar, que não é só uma questão da quantidade, é também uma questão da qualidade. Há aqui muitas variáveis. Os estudos já, felizmente, que aparecem nos Estados Unidos, porque é onde há muito mais dados, apontam para elevados riscos. Foca aqui o problema da quantidade. Onde é que está aqui a água para esses poços? Estou a falar num poço, não sei quantos poços é que são feitos, e, portanto, temos aqui um problema de quantidade que vai ter implicações ao nível dos ecossistemas. Áreas que, do ponto de vista paisagístico, são muito interessantes e muito bonitas, por exemplo, ribeiras, não é? É o caso das ribeiras aqui que passam no aquífero de Criança Silves. Estas ribeiras, no verão, estão totalmente dependentes de água subterrânea. Se a água subterrânea deixa de existir, ou a redução do armazenamento, as ribeiras ficam completamente secas e daí vem a desertificação e, portanto, toda a malta. Portanto, isto não é só um impacto sobre a parte das populações, mas é também dos valores ecológicos e dos valores paisagísticos que o Algarve tem muito orgulho e que devemos preservar. Portanto, tudo isto tem uma cadeia que pode ser ou devemos travar já, ou então vamos ter impactos de facto muito negativos, principalmente nesta área que é uma área onde chove pouco, onde há uma forte pressão turística. É preciso ver que no verão isto aumenta substancialmente. Portanto, temos aqui também uma pressão imensa e tudo isto está um pouco ligado. Mas pronto, era isto que vos queria falar. Obrigado.